boa tarde. Acho que hoje é a última do dia, né, para quem veio para essa sala. Deixa eu primeiro, então, me descrever. Eu sou um homem branco, careca, de barba branca, usando óculos. Eu estou aqui com uma camiseta azul, onde a gente pode ler pessoas e autonomia e excelência e resultado, que são os pilares da empresa onde eu trabalho, a Zibra, né? Então, essa é a minha descrição. Bom, eu vim falar um pouco sobre liderança, né? Então, a gente fala de liderança, eu já vi que agora a fonte está meio diferente, então vai ficar um pouco ruim as imagens, mas tudo bem. Eu falo um pouco de liderança, e quando a gente fala de liderança, quando a gente está vindo aqui nos eventos, né, de agilidade, no Agile Brasil, em todos os outros, a gente fala muito sobre liderança humanizada, né? E quando a gente está falando de liderança humanizada, a gente está falando, por exemplo, do livro A Coragem para Liderar, da Brené Brown, que foi até citado hoje no Keynote, né, onde a Brené Brown ela fala sobre você empoderar as pessoas através de mostrar sua coragem, né, se mostrando vulnerável para as pessoas. Então, você começa a ter mais empatia quando você se mostra vulnerável, e as pessoas podem se mostrar vulneráveis, né? A gente também tem Simon Sinek, no Líderes se Servem por Último, onde ele fala que liderança se baseia praticamente em dois pilares que ele chama, né, que é de proteção e confiança, e ele cria a ideia de círculo de confiança. A gente tem Kim Scott falando muito de ser empático, e para você poder empoderar também as pessoas, você conseguir fazer o que ela chama de radical candor, né, a franqueza radical, que é você poder desafiar as pessoas e falar para elas porque você se importa. E também tem Julie Zhu, né, no Making of a Manager, onde ela também fala sobre radical candor, fala muito sobre escutar, sobre ouvir, né, as pessoas e falar bastante, muito sobre comunicação. E tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito legal, né? A gente, todo mundo aqui acho que gosta disso, mas quando a gente vai para a vida real, né, não é exatamente isso que a gente está vendo. A gente tem exemplos aí, como o caso do Elon Musk, que a gente tem a Tesla sendo processada por ter um ambiente tóxico, né, uma cultura tóxica. A gente vê a Neuralink sendo a base do medo, e é uma pessoa que é super famosa, Elon Musk. A gente tem o próprio Steve Jobs, que na biografia dele fala abertamente do quanto é difícil trabalhar com ele, né, que ele não é um líder e tudo mais. Eu queria saber de vocês, quem já está aqui, quem aqui conhece, está vendo, ficou todos os quadradinhos errados ali, mas quem aqui conhece algum C-level, diretor ou gerente, que tem um comportamento tóxico e, mesmo assim, acabou chegando nesse nível de diretoria? Levanta a mão aí, quem conhece esse tipo de gente? Eu queria que todo mundo desse uma olhada, que acho que está todo mundo quase com a mão levantada. Eu até diria que quem não levantou a mão, acho que não entendeu a pergunta. Mas, então, assim, outra coisa que a gente aprende bastante em agilidade é sobre feedback, né? E, então, nós temos aí o Elon Musk, o Steve Jobs, são pessoas super famosas e conhecidas tendo esse tipo de comportamento. Então, esse é o feedback que o mercado está dando para a gente, e, com isso, acabou minha palestra. Muito obrigado. Alguém tem dúvidas? Não? Bom, na verdade, não é isso, né? A ideia, quem viu o nome da minha palestra, é justamente para a gente falar sobre lideranças que são mais Brown, usando aqui o nome da Brené Brown, e menos Musk, né? Então, é sobre isso que eu vou querer falar para vocês, principalmente para quem está começando no papel de liderança. Eu quero falar um pouco sobre... eu vou trazer algumas coisas, eu quero falar um pouco de como você também pode se tornar uma liderança mais humanizada, né? Bom, para isso, então, deixa eu me apresentar, agora oficialmente. Eu sou o Gustavo Aires, também conhecido como Lata. Sou Delivery Manager na Zibra. As minhas redes sociais são essas. Então, no LinkedIn, eu sou o Gustavo Aires, porque lá todo mundo é mais certinho. Nas outras, todas, eu sou Homem de Lata. Quem quiser saber mais, me procura no Happy Hour, que eu posso explicar o porquê disso. Mas eu sou o pai do Eduardo, eu sou aficionado por jogos e cultura nerd. Quem pode ver aqui minhas tatuagens, é tudo Mario Bros, Darth Vader, Optimus Prime, é isso que eu tenho aqui no braço. Eu tenho 15 anos já que eu trabalho com desenvolvimento ágil, sendo que 16 anos, né, um pouco antes, eu já trabalhava com a parte de gestão de pessoas. Mas
eu não quero chegar aqui e usar o viés de autoridade e falar para vocês, olha, 16 anos de experiência com gestão de pessoas, confia. Não é essa a ideia. Eu quero trazer mesmo aqui para vocês artigos e estudos que mostrem o porquê a gente deve ir para um caminho mais de liderança humanizada e de como eu já falei anteriormente, eu quero também mostrar para vocês um pouco de como fazer isso, né? Mas, para eu poder falar isso, eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ter que ir lá como tudo começou aqui. E, para isso, então, a gente faz aqui uma linha do tempo. Então, aqui no eixo X, eu fiz aqui uma linha do tempo, e estou colocando aqui a data de 1850, 1900, que é mais ou menos o período da segunda Revolução Industrial, né? Então, a segunda Revolução Industrial, eu vou falar um pouco mais sobre ela um pouco mais para frente, mas esse período, o que a gente tinha era uma era de manufatura artesanal, né? Então, as coisas eram feitas da maneira como era a pessoa que fazia, era a pessoa que vendia, era a pessoa que personalizava, era a pessoa que estava ali fazendo praticamente todo o trabalho. A gente já tinha tido a Revolução Industrial, mas ainda era algo que não tinha tido tanta tração. O que aconteceu ali no final do século XIX foi o Taylorismo, né? Então, em 1911, Taylor foi lá e fez a tese dele, que ele fala várias coisas, e entre essas coisas, o que Taylor fez foi separar o que ele chamava de força intelectual, que eram os gestores e administradores, e isso era o que ele dava nome de como sendo a parte dinâmica da geração de valor. Eu vou falar mais sobre isso um pouco ali na frente. E ele coloca a questão de hierarquia, né, como sendo a força manual, para a força manual de trabalhadores. Então, a gente tinha os gestores, a gente tinha os trabalhadores, e que ele chamava de parte formal da geração de valor. Tá? Então, o Taylor tem um monte de outras coisas, isso foi o que aconteceu quando ele fez a tese dele, foi uma das coisas que ele trouxe. Tá, vou pegar essa parte agora, então, de parte formal e dinâmica de geração de valor, e eu vou acrescentar aqui, então, no meu eixo Y, né, para a gente mostrar depois um outro gráfico para vocês. Então, o que acontece é que, nesse período de era de manufatura artesanal, né, eram mercados locais, e a coisa era muito menor, o que acontece é, como eu falei, a pessoa que estava fazendo todo o material, estava fazendo a manufatura ali, ela era responsável por tudo e ela era quem gerava valor, né? Então, por isso que o gráfico ali começa mostrando na parte de cima. Quando Taylor fez essa separação, e a gente teve, eu estou falando Taylorismo, mas segunda Revolução Industrial, teve Taylorismo, teve Fordismo, né? Então, produção em massa, esse tipo de coisa, o que acontece é que a geração de valor, ela passa para a parte formal. Então, assim, quanto mais pessoas eu tenho lá apertando um parafuso e fazendo aquele meu carro, melhor, porque essa é a era da indústria taylorista, né? Então, são mercados mais amplos, a gente tem um momento onde tem gigantes monopólios, e aí, quanto mais eu entrego, né, melhor para mim. Então, esse é o período que a gente tem nessa era da indústria taylorista. O que acontece tudo bem, a gente está falando, eu falei aqui, né, que o Taylor separou gestores e parte formal, o que ele chamava de trabalhadores, mas hoje em dia, a gente tem esse conhecimento, esse conceito de gestão não é liderança. Todo mundo aqui sabe o que é isso, certo? Só que nós estamos falando do final do século XIX. Naquela época, não tinha essa conversa. Quem foi encarregado de mandar é quem manda e pronto. Tá, a gente sabe que tinha lideranças que emergiam ali, mas ainda assim era a maneira como funcionava. E nessa época a gente acaba tendo um pouco de arquétipos de liderança, que são os arquétipos de liderança tradicionais. Então, é o detentor do poder, então é aquela pessoa que ele é quem manda, como eu acabei de falar, né? Então ele faz isso até como uma maneira de se proteger, mas também numa tentativa de proteger o seu time, né? Então, assim, eu não vou trazer essa informação para o time, porque o time vai ficar meio desesperado, tal. Então, ele é o detentor do poder, é um dos tipos de arquétipo. Outro, ele é tático, então ele pensa no curto prazo. Ele não pensa muito longe, porque tinha monopólio e tinha toda essa coisa. Ele é constante, então ele fornece as mensagens e o caminho para que a gente faça o trabalho, ele é sempre o mesmo. Esse é o caminho que a gente vai seguir, a gente vai ficar assim nos próximos
anos, sei lá, por aí vai. Ele é perfeccionista, então ele não olha muito para velocidade, claro, ele quer volume, né? Mas ele quer que aquilo que seja entregue seja o mais perfeitinho possível, o melhor que der, é isso que ele vai fazer. Ele é intuicionista, então ele toma as decisões baseadas na intuição. Não, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tomar, esse é o caminho que a gente vai, né? Ele passa a ser ele é minerador, né? Então ele busca fundo para explorar uma oportunidade. Então ele olha o processo, ele olha como é que nós estamos fazendo, como que a gente pode melhorar aquilo que a gente está fazendo agora. Ele olha bem fundo para conseguir chegar nessa oportunidade. E ele é o contador de histórias. Ele, na verdade, ele se apoia na experiência dele. Justamente aquilo que eu falei que eu não ia fazer, é o que ele acaba fazendo. Então, não, eu tenho 16 anos fazendo isso, confia que eu sei o que eu estou fazendo. Então, esse é o arquétipo dos arquétipos de liderança tradicionais que a gente tinha na época. Tá bom, o que acontece ali para a década de 70, 80, né, nessa época, é que começa a se perceber uma mudança no comportamento e nas necessidades da empresa. O próprio mercado começou a trabalhar diferente. Agora, não era mais volume, não é só volume. Bate mais ou menos com a parte da computação na época, mas assim, eu começo a perceber que não é mais eu ficar só... Quanto mais gente eu coloco, mais carro eu faço, eu entrego, eu preciso, de alguma forma, mudar a maneira como eu vendo, como eu entrego, como eu faço as coisas. Aí a gente volta para a geração de valor para a parte dinâmica. Eu preciso ter pessoas que pensem, que mudem esse mercado. Esse é um conceito que o Nils Fliegen cunhou, né, que ele chama de banheira de Taylor. Então, ele faz esse formato de uma banheira, que é justamente o momento onde a gente muda a geração de valor novamente para aquelas pessoas que pensam, desculpa, o trabalhador, obviamente, ele pensa. O que eu estou querendo dizer é que é mais criativo e que ele também faz essa geração de valor a partir disso, né? Então, essa é a banheira de Taylor. Então, quando a gente chega nesse momento que a gente está... agora, essas pessoas que Taylor, lá atrás, falou que eram as pessoas que seriam os gestores, elas agora são os gestores e eles também são os trabalhadores. E acho que aquele formato de liderança não vai mais funcionar. Então, o que a gente faz? A gente vai para um tipo de arquétipo que é o chamado arquétipo emergente, né? Então, a gente deixa de ser o detentor de poder e passa a ser o compartilhador de poder. Então, você dá um passo para trás e deixa as pessoas do seu time liderarem. Não é só você que lidera, né? Você deixa de ser o tático e passa a ser visionário. Então, você não olha mais o curto prazo, você vai ver agora o longo prazo, você está pensando lá na frente, né? Você não é mais constante, você passa a ser adaptador. Então, você recebe informação do mercado e você tem que tomar uma decisão a partir disso agora, né? Deixa de ser perfeccionista e passa a ser acelerador. Então, você enfatiza a velocidade ao invés da perfeição. Então, nós estamos falando aqui de MVP, por exemplo, é um bom exemplo, né, de falar, não, vamos fazer isso aqui rapidinho, faz esse POC, faz esse... enfim, qualquer outra coisa, só para a gente ver se funciona, e depois a gente deixa isso melhor, deixa isso mais perfeito. Ele passa a ser analista, então ele deixa de tomar a decisão baseado no intuito, e ele começa a olhar para dados, né? Deixa de ser minerador e passa a ser garimpeiro. Ele não olha mais só para o processo para achar uma oportunidade, ele olha para fora para ver, ok, quais são as oportunidades e até as ameaças que eu tenho para eu evitar, para eu melhorar a minha empresa, né? E ele passa a ser ouvinte. Ele não é mais só aquele que conta com a sua experiência, mas ele aprende com a experiência do time, né? E aí, quando a gente pensa nessa mudança de arquétipo, eu mesmo aqui falando, eu estava falando, a gente deixa de ser um e passa a ser o outro, né? Mas o que acontece é que um artigo feito na Harvard Business Review, feito a partir de um estudo que é agora de janeiro de 2022, ele mostrou que não é exatamente isso, né? Então, em algum momento, a gente começou a perceber que não é exatamente do outro lado, mas existe ali um ponto certo que a gente tem que estar.
E isso depende da cultura da sua empresa, isso depende do seu time, isso depende de uma série de fatores. Mas esse estudo, ele viu que não é só equilíbrio, mas também flexibilidade. Então, você não tem um ponto certo, você tem uma faixa certa. Então, tem momentos que você vai precisar segurar mais um pouco o poder e falar, beleza, deixa que eu assumo essa bronca. E tem horas que você vai falar, vai lá e delega, e, vão fazendo vocês aí, do jeito que for, vai. Né? Então, você muda essa liderança dentro do que você se sente confortável, obviamente, e também do que o seu time é capaz. Então, dentro daquele ambiente, você vai ter essa faixa que você se sente mais confortável. Legal, como que eu faço isso? Então, o próprio artigo, ele traz também maneiras de você fazer isso, e ele separa em 3 estágios. O primeiro é, obviamente, entenda a si mesmo. Então, ter um autoconhecimento cognitivo é importante. Você precisa saber, você tem que saber as suas forças e suas fraquezas, para você saber mais ou menos em que faixa que você está, onde você está em cada uma daquelas faixas. Uma coisa que é importante, que eu acho, não sei se ficou claro, não é que você tem um daqueles arquétipos. Dentro daqueles arquétipos, você está em todos eles, em momentos diferentes. Tá? Então, você tem que achar, dentro daquelas faixas, onde você se sente mais confortável. E você precisa conhecer suas forças e suas fraquezas para você poder fazer isso. O estágio 2 é você entender o ambiente. Então, ele fala para você experimentar situações sem julgamento. É você chegar para resolver um problema e não pensando assim, não, eu sempre sou dessa forma aqui, então eu já chego dessa... Não, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu entender, identificar os estímulos do ambiente, para aí sim eu tomar uma decisão de como que eu vou agir dentro daquele espectro. E aí você precisa ter consciência emocional inter e interpessoal. Né? Então, você precisa desenvolver uma empatia, e aí aqui olha a liderança humanizada aparecendo, você precisa desenvolver essa empatia para você entender as outras pessoas ao seu redor e agir a partir disso, né? E você ver em que momento em que parte da faixa você vai agir. E aí, por fim, tem o estágio 3, que é para você ampliar o seu alcance. Então, ele fala para você praticar microcomportamentos. Então, faz esse pequeno movimento dentro daquela faixa. Então, você é uma pessoa que costuma, sou eu que tomo a decisão sempre, eu não deixo ninguém liderar. Para deixar as outras pessoas liderarem aquele momento que você se sente um pouco mais confortável, deixa a outra pessoa do seu time liderar, vê como vai acontecer, vai vendo como você se sente, até você encontrar, como eu estava falando antes, um ponto que você se sente confortável dentro da faixa, mas vai praticando esses microcomportamentos. Né? Outra coisa é você buscar modelos de perfil. Então, você olhar para as pessoas à sua volta e assim, eu gosto da maneira como aquela pessoa olha, ela é super analítica, então eu gosto desse jeito, deixa eu ver como que ela faz e deixa eu tentar fazer semelhante. E, por fim, você também deve buscar ajuda dentro do seu time para cobrir os gaps, né, os espaços que você tem. Então, eu não sou uma pessoa, de repente, eu não sou uma pessoa que é muito comunicadora, mas tem alguém no meu time que faz isso muito bem. Dá o espaço para essa pessoa fazer, e ela vai cobrir aquele gap de liderança que você tem, e tudo bem. Né? Então, isso foi o que esse estudo trouxe. Então, é mesmo, né, sobre abraçar árvores. Então, quando o meu time estiver ali naquela treta, estiver performando muito mal, tiver uma coisa muito ruim, é só eu pegar o meu violão, tocar uma Legião Urbana lá, todo mundo, kumbaya e tal. Não é só sobre abraçar árvores. Tá? Um outro artigo da Harvard Business Review, que esse aqui é de 2020, ele fala um pouco sobre estilos de liderança. E aí, ele mostra que a gente tem, quando a gente está fazendo a liderança, a gente tem algumas coisas que são marcadores sociais. Marcadores sociais são a maneira como a gente age no dia a dia. E são coisas que a gente aprende desde criança. Então, para dar algum exemplo, o marcador social é aquele jeito bravão que você manda o seu irmão, os seus pais, quando você é adolescente, para fazer alguma coisa, quando você quer que eles façam alguma coisa, e você é todo delicado, né, ou todo bonzinho, quando você precisa que eles façam alguma coisa. Então, isso são marcadores sociais. Né? E esse estudo, ele mostrou que
a gente tem duas categorias de marcadores sociais, né? O primeiro são os de atratividade. Então, marcadores de atratividade, eles são relacionados com acessibilidade, com simpatia, amabilidade, empatia. São coisas que são mais voltadas para esse lado. Do outro lado, a gente tem os marcadores de poder, né? E marcadores de poder são os que estão relacionados com confiança, com competência, carisma, influência, e uma maneira mais enérgica. Qual que é o bom, qual que é o ruim aqui? Não tem um bom e um ruim, né? Os marcadores de atratividade, até para dar um pouco de exemplo, o marcador de atratividade é você ser empático, você ajudar as outras pessoas, e os de poder é, por exemplo, você mostrar poder para cima das pessoas, né? Você ser mais enérgico, ou então até você uma pessoa que corta as pessoas o tempo inteiro. Isso são marcadores de poder. Os marcadores de atratividade, por outro lado, eles mostram um pouco de desconfiança, de falta de confiança e até de submissão. E os de poder, por outro lado, eles mostram arrogância, eles mostram abrasividade e mostram intimidação. Então, não tem um que é o bom, o outro que é o ruim, né? A gente tem diferentes momentos aqui. E o que esse estudo mostrou para a gente é que geralmente eles estão divididos em 5 categorias, né, que vão desde do estilo de liderança mais atraente até o mais poderoso, sendo que tem no meio ali um mesclado, e alguns que estão pendendo, né, inclinado a atraente, inclinado a poderoso. Esses estilos de liderança, uma coisa que a gente precisa separar aqui é o que é a sua personalidade. Personalidade é aquilo que você é, né? É quase que imutável, de certa forma. Então, é como você pensa o mundo, como você enxerga o mundo. Outra coisa é o seu estilo, é o que você faz com frequência, né? Então, essas duas coisas não necessariamente são as mesmas coisas. Então, eu posso enxergar o mundo de uma maneira mais atrativa, mas eu, frequentemente, usar marcadores de poder no meu dia a dia, né? O que acontece é que eles perceberam, né, que a gente costuma respeitar e dar mais valor para as pessoas que têm um estilo próximo à nossa personalidade. Então, se eu tenho um estilo mais do lado atraente, eu vou gostar mais de lideranças com o estilo atraente. Se eu tenho uma personalidade atraente, eu vou gostar mais do estilo atraente. E a gente percebe também o contrário, né? Que assim, as pessoas que têm uma personalidade mais atraente, elas costumam achar as pessoas que têm um estilo mais voltado para o poderoso, eles enxergam essa pessoa como sendo uma pessoa rude. E a pessoa que tem uma personalidade mais do poderosa enxerga a quem tem um estilo mais voltado para a atratividade como sendo uma pessoa fraca, né? No fim das contas, o que a gente tem que fazer? A gente precisa buscar sempre esse estilo misturado, né? E eles falam até que assim, você nunca vai ter um estilo 100% misturado ou algo do gênero. Então, mas você tem que sempre tentar buscar o seu estilo, e lembrando, o estilo é aquilo que você faz com frequência. Então, você tem que buscar o seu estilo para ser ele mais misturado, mesmo que a sua personalidade seja diferente. E aí também fala no artigo em como que você pode fazer isso, né? Então, também são três estágios, são bem parecidos com aqueles dos arquétipos de liderança, mas eu vou também descrever eles. Então, primeiro entenda a si mesmo, né? E aí aqui eles falam muito sobre você perceber as coisas através dos feedbacks formais, aquele que a pessoa te chama e fala, vamos, vem cá, vou te dar um feedback e tal, ou avaliação de desempenho, ou qualquer coisa do gênero, mas também pelos informais, né? Então, quando você percebe que a pessoa se sente mal quando você interrompe ela, ou você percebe que a pessoa faz uma cara assim, você consegue perceber quais são os marcadores sociais que você está usando, que você usa com mais frequência, e isso vai te dar uma ideia de que momento que você está, em que ponto que você está naquela escala, né? Que da sua personalidade. Uma vez que você entende, você também vai precisar experimentar diferentes marcadores. Então, você considerar já com antecedência como você quer ser visto em determinada situação. Então, eu tenho uma pessoa que, por exemplo, sei lá, tem eu dando um exemplo real, né? Eu era uma pessoa que eu interrompia muito as pessoas enquanto elas estavam falando. Muito, muito, realmente muito.
Hoje em dia, eu interrompo pouco. Ou, pelo menos, eu quero acreditar nisso. Mas o que eu estou fazendo é justamente isso. Eu estou experimentando outros marcadores. Eu estou deixando as pessoas falarem, né? Então, eu paro, eu quero ouvir para poder fazer o meu estilo de liderança, né? E uma vez que você experimenta esses diferentes marcadores, você precisa também ler a sala. E o que é ler a sala aqui? Lembra que eu falei? A gente respeita mais aquele estilo que tem a ver com a nossa personalidade. Então, às vezes, você entrou na sala para falar assim, não, eu vou ter agora um estilo mais voltado para o atraente, e na hora que você chega para falar com o seu interlocutor, essa é uma pessoa que está usando muitos marcadores de poder. Talvez você tenha que agora, nessa hora, dar aquela puxadinha para o marcador de poder, quase como quem diz, do tipo, eu também sei fazer, que é para a pessoa acabar te respeitando e tendo uma outra leitura de você, e aí sim você volta para o misturado, né? Então, é isso um pouco do que o estudo traz para a gente. Uma curiosidade que traz é que a gente geralmente acaba usando marcadores de atratividade com os nossos superiores, né? Então, tipo, não, ele é meu superior, então eu só ouço, deixo ele falar e tudo mais. E com os nossos colaboradores, com os trabalhadores, a gente vai lá e aí a gente usa de poder para mostrar quem manda, né? Isso é uma coisa normal, mas, como eu falei, é justamente o contrário que você precisa fazer, porque se você quer que o seu superior te respeite, você vai ter que mostrar também marcadores de poder e, principalmente com o pessoal do seu time, você vai precisar mostrar muito marcadores de atratividade. Bom, um último artigo aqui que eu quero trazer, também da Harvard Business Review, ele é um artigo que fala sobre agilidade não existir em ambientes que não são psicologicamente seguros. A gente viu hoje no Keynote também falando sobre isso. Lembrando aqui, né, o Manifesto Ágil diz que indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Esse artigo ele fala que processos e ferramentas eles podem ser até úteis, eles são úteis, eles são um ótimo suporte quando você vai lá e fala, vamos colocar um Kanban aqui, etc. Mas o que determina o sucesso do seu time, né, o sucesso da sua equipe é o processo dialógico, é o quanto que vocês dialogam, como que as pessoas interagem entre elas dentro do time, né? Se eu tenho um ambiente que eu tenho medo de me mostrar vulnerável, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de perguntar, as pessoas não vão admitir os erros, não vão admitir que elas fazem erros, elas não vão explorar a ideia, porque assim, eu não vou tentar fazer uma ideia nova, porque se eu fizer uma ideia nova aqui e der errado, as pessoas vão me julgar por isso, então eu não posso fazer isso, né? Elas não vão desafiar o status quo, sabe aquela coisa do, não, sempre foi assim, tá, mas quem sou eu aqui na fila do pão para virar e falar, não vou fazer, vamos fazer diferente, porque, de novo, se der errado, as pessoas vão colocar a culpa em mim, e aí eu não quero ser essa pessoa, né? E, consequentemente, eu não vou fazer pergunta, eu não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando, mas eu não vou perguntar, porque ele vai perceber que eu não sei, e se perceber que eu não sei, eu estou me mostrando vulnerável aqui, e aí eu vou ser o ridicularizado, eu vou ser, enfim, eu não vou ser a pessoa adequada para esse time. Então, eu não tenho uma segurança psicológica. Consequentemente, eu não sou ágil. Se eu não posso inovar, se eu não posso pensar diferente, se eu não posso desafiar nada, a gente não consegue ser ágil, né? E aí, nesse artigo, o autor ele acaba também falando de algumas maneiras de como você pode aumentar a segurança psicológica da sua equipe, né? E ele traz 5 pontos aqui, e o primeiro é que a agilidade precisa ser uma implementação cultural. Isso aqui não é novidade, eu acho que para ninguém que está aqui, mas é sempre bom reforçar. Não adianta você chegar e falar, vou aqui e coloquei o Scrum, sou ágil. Eu costumava chegar em alguns clientes, no passado principalmente, que o cliente chegava lá, pegava aquele gráfico Gantt, assim, ele colocava de pé, quebrava um monte de sprint e falava, agora eu sou ágil, estou fazendo Scrum, estou aqui com meu planejamento de 2 anos, mas eu sou Scrum, então eu sou ágil, né? E não é, você precisa ter uma cultura ágil. A agilidade, não interessa se você vai fazer Scrum, Kanban, XP, não interessa. Você pode inventar o seu método, o método que você quiser,
desde que você tenha essa cultura de agilidade, você estiver olhando para o manifesto ágil e estiver seguindo aqueles princípios, aqueles valores que estão lá, você está fazendo a cultura. Se você não estiver fazendo isso, estiver só fazendo um método, você está fazendo errado. Você não está implementando esse tipo de cultura. Uma vez que você entende que a agilidade é uma cultura, o autor sugere que você documente o que ele chama de pares de comportamento-resposta vulnerável. Então, ele fala para realmente o time tentar documentar o que eu tenho que fazer quando determinado comportamento vulnerável acontecer. Então, se a pessoa faz uma pergunta, como nós, time, vamos nos comportar com relação a esse comportamento, né? Então, um exemplo que eu vejo aqui é quem estava aqui não, né? Na verdade, em Minas, em 2019, eu lembro de pelo menos 2 palestras do Nubank, do Alexandre Freire e do Vini Andrade, onde os dois citaram casos de quando alguém quebrava alguma coisa lá no Nubank, a primeira reação das pessoas é ir lá ver se está tudo bem. Os dois, eu não trabalhei no Nubank, não trabalho no Nubank, não sei se realmente é assim, mas os dois falaram isso. Então, a primeira coisa é, está tudo bem, você tá, tipo, todo mundo quebra alguma coisa, né, crasha, para alguma feature em algum momento, mas está tudo bem com você, você já conseguiu arrumar, precisa de ajuda. Então, eles faziam isso e tipo, era uma prática conhecida e comum lá dentro. Isso, de certa forma, eles estavam documentando esse par de comportamento e resposta. Então, quando alguém quebra alguma coisa, ao invés de eu ir lá falar, pô, por que você quebrou isso? Não era para fazer deploy, não era para... Não, a gente tem uma coisa de acolhimento ao erro e tudo mais. Então, você documenta os diferentes comportamentos, as diferentes respostas que a gente quer para esse tipo de comportamento. Uma vez que você tem isso documentado, você precisa praticar essa responsabilidade cultural, exercitando esses pares, né? Então, quando acontecer algum tipo de situação desse tipo, você precisa garantir que aquilo está acontecendo conforme foi descrito, ou conforme a gente gostaria que estivesse acontecendo, porque você também vai começar a enxergar gaps aí, né? Então, pode até acontecer, de repente, pô, aconteceu uma situação aqui onde a pessoa se mostrou vulnerável e a gente não sabia o que fazer, porque ninguém tinha feito isso antes. Então, a gente está praticando a responsabilidade aqui, a gente vai agora começar a documentar isso aí também. E aí, ele fala para você avaliar intencionalmente o processo dialógico do time, principalmente nas retrospectivas. Então, se você está aqui hoje, provavelmente, acho que em outra palestra eu vi alguém perguntando quem fazia a retrospectiva, acho que todo mundo faz retrospectiva, se você não faz, você deveria, mas a ideia é, na retrospectiva, você talvez guardar um espaço de tempo dentro da retrospectiva para você falar somente sobre o processo dialógico. Como é que nós estamos interagindo? A comunicação está fluindo, as pessoas se sentem seguras dentro desse ambiente, a gente pode se mostrar vulnerável e por aí vai, né? Então, ele fala para, nas retrospectivas, você guardar um tempo para discutir somente isso, porque você vai também fazer um processo de melhoria contínua em cima da comunicação do time, né? E, por fim, ele fala para promover questionamentos e reflexões constantemente, para você ver se você está num ambiente de segurança psicológica. Ele fala, inclusive, de você chegar em uma daily e, para quem faz daily, né, você chegar e fazer perguntas querendo que as pessoas amanhã tragam a resposta, assim, para as pessoas mostrarem que elas não sabem de determinado assunto, né? E ele quer fazer isso. Não, então, nessa daily aqui, eu quero que amanhã todo mundo me traga como que a gente resolve esse tipo de problema. E tudo bem, nós vamos ficar até amanhã sem resolver o problema, mas amanhã a gente vai discutir sobre isso, para ver se as pessoas conseguem, por exemplo, chegar e falar assim, eu não sei. Né? Então, você promover esse questionamento vai fazer com que você trabalhe com essas coisas. Bom, eu vou ter que confessar para vocês, a minha pergunta ela foi muito capciosa quando eu pedi para todo mundo levantar a mão se vocês conheciam algum exemplo de liderança tóxica. Porque não são só exemplos ruins. Alguém aqui, levanta a mão também, quem conhece exemplos que são bons de liderança humanizada.
se vocês puderem olhar, vocês vão ver que tem muitas mãos levantadas, talvez não tantas quanto eu gostaria, mas tem bastante mão levantada. Então, a pergunta, ela leva ao erro ali, né? Então, não são só exemplos ruins. Eu citei aqui a Kim Scott. A Kim Scott é autora do livro Radical Candor, que é um livro sobre o assunto de liderança humanizada. Ela também tem um outro livro que é só sobre isso. E ela já foi líder no Google, né, no AdSense, no YouTube, no DoubleClick. A gente tem a Tree Bryant, que ela ocupou cargo de liderança até no Wall Street, na Goldman Sachs. Ela era líder na equipe de engenharia da Força Aérea Americana, e ela estava falando sobre DEI, né, sobre diversidade, equidade e inclusão dentro da Força Aérea Americana. A gente tem a Jolie Zhu, que eu citei também o livro. Ela é autora de livros sobre liderança, e ela foi vice-presidente de Product Design do Facebook, na época, agora Meta, né? Tem o Satoru Iwata, para quem não conhece, ele é o ex-presidente da Nintendo, deixou a gente em 2021, se eu não me engano, mas ele ainda é muito cultuado pelo estilo de liderança dele, que é muito focado em ouvir as pessoas, né, e no respeito mútuo. E a gente tem, por exemplo, o Ryan Carson, que é o fundador e CEO da Treehouse, que ele é um grande defensor do modelo de no managers. Para quem conhece, para quem não conhece, procure para entender. O que eu queria que vocês levassem? Quais são os pontos importantes, então, que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje? Primeiro, então, com essa mudança no mercado, né, com maior dinamismo, e aí ficou ruim de ler ali, mas com a mudança no padrão na geração de valor que eu citei ali atrás, a gente tem essa necessidade de ter flexibilidade nos arquétipos de liderança que a gente vai usar. Então, você precisa saber em que momento você vai usar, que tipo de arquétipo, e isso depende muito do seu ambiente, depende da cultura da sua empresa, depende do seu time, e depende até, talvez, de onde você quer levar essa cultura, porque, às vezes, você está querendo fazer aquela mudança necessária dentro do time. Não é só sobre abraçar árvores, né? Então, tem momentos onde você vai precisar mostrar marcadores de poder, né? Você precisa, de vez em quando, fazer isso, só que você tem que saber a hora que você tem que usar o marcador de poder e a hora que você vai ter que usar o marcador de atratividade, e está tudo bem, né? Bom, isso aqui acho que para mim é uma coisa que parece óbvia, mas é sempre bom reforçar: não existe agilidade sem segurança psicológica. Você não consegue inovar num ambiente onde as pessoas têm medo, e você não consegue inovar, você não consegue mudar a maneira de fazer as coisas se as pessoas não se sentem vulneráveis, né, que é um pouco disso que a gente está falando sobre liderança humanizada. E, no fim, apesar dos sinais do mercado, o bem sempre vence, né? E aqui, não estou falando que o Musk é mau, quem sou eu? Vocês estão falando aí, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, assim, a gente sabe que o mercado tem esses exemplos que são muito gritantes, né, de empresas que são tóxicas. Vira e mexe, aparece lá o mais novo famoso no LinkedIn, falando alguma coisa desse jeito. E é impressionante como a gente o ser humano costuma olhar muito para a parte negativa das coisas, né? Então, tem lá 50 pessoas falando bem, uma pessoa falando mal, você foca nessa pessoa que está falando mal e não naquelas 50 que falaram bem, né? E a gente também olha para isso. Então, a gente tem um monte de exemplos de lideranças que são humanizadas, que são boas, mas quando aparece o Elon Musk, quando aparece o caso do Steve Jobs, é para esse que a gente olha, e a gente não pode levar isso como um exemplo. Então, é isso que eu quero dizer aqui, né? Bom, os livros, né, a bibliografia que eu sugiro aqui, principalmente para quem está começando na área de liderança ou tem uma ambição, esse livro da Jolie Zhu, The Making of a Manager, ele é um livro excelente para isso. Ela mostra todo o caminho dela dentro do Facebook, que era uma startup no começo, né? Ela estava desde o começo no Facebook. Então, ela fala muito sobre como ela se tornou uma liderança, e aí ela fala muito sobre muita coisa, desde tipos de liderança, tipos de gerência, o que você pode fazer. Para quem está começando, é um ótimo livro. Radical Candor, da Kim Scott, é um ótimo livro para quem precisa dar feedback e para quem quer também saber ouvir feedback, é super importante. Mas esse é um livro bom. Eu acho que em português ele chama Empatia Assertiva, ou alguma coisa assim.
Eu li em inglês, então eu não sei nem se a tradução é boa, porque às vezes a tradução não é muito boa. Líderes se servem por último, do Simon Sinek. Ele é um livro que ele enxerga a liderança de uma maneira um pouco diferente. Como eu falei, ele olha muito para essa coisa que ele chama de roda de confiança. Ele dos 4 aqui, ele é um pouco destoante deles, mas é um livro bom, vale a pena ler. E A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Quem não leu ainda, faça. É um livro muito bom. Ela fala, como eu falei, para você ter coragem de se mostrar vulnerável, e isso é o que vai empoderar as pessoas, e é isso que vai mostrar o seu poder de liderança. Você vai fazer o management by example, né? Você vai fazer a coisa de você gerenciar por exemplo, falando em português. Então, você se mostrando vulnerável faz com que as pessoas se sintam confortáveis para se mostrar vulnerável. Aqui estão as redes sociais da Zibra, a empresa onde eu trabalho. Quem quiser, estamos contratando de vários tipos de perfis. Está ali. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Dúvidas? Obrigada, Gustavo. Bom, temos perguntas, temos tempo. Então, quem quiser fazer perguntas? Alguém? Perguntas para o Gustavo? Aqui, achei. Oi, Gustavo, tudo bem? Primeiro, parabéns, obrigada. Encerrar o dia assim está sendo bem energizante. A minha pergunta, eu não sei se eu entrei numa crise existencial, porque quando você me perguntou sobre liderança tóxica e sobre liderança positiva, eu consegui pensar, às vezes, numa mesma pessoa. É possível isso? Um mesmo gestor ter hábitos tóxicos e, ao mesmo tempo, ter hábitos positivos? Ou eu preciso voltar e ficar de recuperação? Não. Eu acho que assim, o que responde isso é aquele segundo estudo até que eu falei, e que a pessoa, na verdade, momentos ela está usando marcadores de atratividade, e tem momentos que ela está usando marcadores de poder. Talvez ela precise balancear um pouco mais isso, porque a ideia é você buscar no misturado, como eu falei, mas você não tentar sempre se mostrar o poderoso ou o atrativo, né? Porque, de novo, você vai acabar causando uma impressão de que ou você é arrogante ou rude, por assim dizer, ou você é fraco ou submisso, né? Então, você quer mostrar o poder sem você ser rude, sem você ser tóxico, ou você quer também mostrar atratividade sem ser benevolente demais e deixar todo mundo fazer o que quiser, ou não liderar no pior cenário, né? Então, eu acho que talvez essa pessoa só precisa calibrar um pouco, mais para chegar não ser tão rude e nem ser tão benevolente assim. Boa. Mais uma? Dá tempo? Sim, não? Aqui, lá atrás. Boa. Parabéns aí, Gustavo. Eu vi uma frase esses dias e me pegou, assim, que é tipo, não, a nossa empresa está focando menos em cultura porque a gente está focando mais em resultado. E aí eu fiquei encucado, assim, com a pessoa que me trouxe, assim, qual o problema do foco em resultado não poder ser feito de uma forma humana e colaborativa, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse dilema que às vezes eu não consigo entender, né? Mas vamos lá. Bom, eu vou acabar fazendo propaganda da Zibra, tá? A gente é uma empresa, como eu falei, um dos pilares que a gente tem é o resultado, mas, no fim das contas, o que a gente mais olha é para as pessoas. E quando se a gente está falando de liderança humanizada, a gente está falando para a gente liderar as pessoas para alguma coisa, certo? E essa coisa, ela é o resultado. E aí, de novo, né, como eu falei, você não tem agilidade num ambiente onde as pessoas não podem se sentir vulneráveis. E agilidade está a ver com... Bom, pelo menos eu acredito que a agilidade tem a ver com resultado, e nós estamos aqui porque acho que a maior parte acredita também nisso. Então, se eu estou olhando para isso, e eu estou olhando para as pessoas, eu estou olhando, na verdade, para o resultado. Talvez não seja muito bonito falando dessa forma, né? Porque parece que eu só estou olhando para as pessoas porque eu estou olhando para o resultado. Mas não é bem isso. Eu estou olhando para as pessoas e, como consequência disso, eu tenho o resultado. E tudo bem, você tem que olhar para o resultado. O problema não é só olhar para os números, né? E apertar as pessoas para que saia número.
Ao invés disso, você faz com que as pessoas gerem esses números, talvez isso. Explicou? Boa. A última pergunta aqui. Oi, boa tarde, eu sou Eliane, sou servidora pública e a gente está vivendo um cenário relativamente recente, desde a pandemia, do início da pandemia, de flexibilização de formas de trabalho. E muito se coloca assim como se o trabalho remoto, enfim, não estou falando especificamente do meu órgão, mas em geral, como se fosse um prêmio, né? E aí, às vezes, quem está nessa modalidade se coloca como se fosse uma faca, assim, uma corda no pescoço, de ter que dar um resultado maior, enfim. E o que eu percebo, assim, das coisas que eu estou estudando, de inovação, e na prática também, é que, voltando à história do resultado, quando você consegue alinhar o seu propósito individual com a missão, seja do órgão ou da empresa, isso gera resultado, e que isso não é um prêmio, né? Então, eu percebo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que esse tratamento humanizado, na verdade, dá resultado porque as pessoas não são esquizofrênicas e você não consegue separar a vida pessoal da vida profissional. Se você consegue entrar no fluxo e a sua vida laboral, que ocupa a maior parte do seu tempo, está integrada com a sua vida pessoal, obviamente, isso vai refletir no resultado que você vai entregar. Então, isso assim, é pouco inteligente quem não enxerga isso, né? E quem trata as pessoas como robôs ou como máquinas, enfim, espera isso. Queria que você falasse um pouco isso. Se eu estou muito viajando, você... Não, acho que você já falou tudo, né? É justamente isso. Como eu respondi para o outro rapaz ali, é isso. Você está fazendo isso com as pessoas, olhando para o resultado, porque e também, óbvio, você também quer cuidar das pessoas, né? Ou pelo menos a gente pensa muito em cuidar das pessoas. E você está fazendo isso olhando para o resultado, porque as pessoas, como você disse, trabalham, a maior parte do tempo elas estão no trabalho, né? A maior parte da vida ali fica no trabalho, ou boa parte da vida fica no trabalho, e se você faz isso de um jeito que você gosta, com um ambiente que é saudável, você faz isso brincando, né? Eu não estou vendendo aqui a ideia de que não, tem que ser, ame seu trabalho. Não estou falando disso, né? Você pode não amar seu trabalho, mas separar trabalho e vida pessoal, acho que é super importante. Isso também é um dos valores da Zibra, né? Separação de equilíbrio bem claro de vida pessoal e profissional, mas você fazendo isso de uma maneira mais leve, você, consequentemente, vai fazer isso melhor. Eu acho que talvez deve ter estudos que mostrem isso, né? Eu acabei não procurando, é uma ótima até para eu pensar para uma próxima palestra. Mas você acaba fazendo de uma maneira melhor, consequentemente, você tem resultados. Essa discussão do remoto, não remoto, ela vai longe, eu acho. Ainda vai durar muito tempo e não vai ter uma resposta única. Não, o remoto é melhor, porque não tem nós somos pessoas plurais, nós não somos únicos. Então, tem um monte de gente. Hoje, na Zibra, a gente tem o trabalho híbrido. A gente, na verdade, tem gente espalhada no Brasil inteiro. E a gente tem escritórios em Recife, tem escritório em São Paulo. Tem gente que está indo para o escritório. E está tudo bem, está ótimo. Eu, particularmente, não estou indo para o escritório, estou indo muito pouco, uma vez por mês, 2 vezes por mês, no máximo, eu estou indo para o escritório. E está tudo bem também, para mim funciona. O que a gente está olhando muito mais como está funcionando, o processo está funcionando, as pessoas estão funcionando, as entregas estão acontecendo, está ótimo. Boa, Gustavo, obrigada. Opa, foi. Obrigada. Gente, eu que agradeço. Última palestrinha, tem happy hour, não esqueçam. Obrigada, viu?